Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar me propondo a colocar uma grelha hiperestática no LESM e a grelha é essa aqui, certo? Mas antes de inserir a gente vai ter que ver a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre quais são os parâmetros de entrada que o LESM exige e porque nem sempre no nosso exercício a gente vai ter exatamente os parâmetros de entrada do software. Então a gente vai ter que conseguir manipular esses parâmetros para transformar nos dados de entrada que o software nos exige, certo? Então, o LESM tem algumas seções, uma delas é a propriedade dos materiais e nessa seção ele exige dois parâmetros, que é o módulo de elasticidade longitudinal, aqui o E, e o coeficiente de Poisson, que é o V. E o software ele calcula para ti o módulo de elasticidade transversal através dessa relação aqui. Eu vou estar botando no software para a gente ver isso acontecer. Então eu vou estar aqui botando no LESM. Aqui eu tô com um arquivo em branco, eu vou botar grelhas. E se eu tiver aqui em propriedade dos materiais, se eu botar, por exemplo, um valor de 100.000 megapascal e um coeficiente de Poisson de 0,3 e criar, ó, ele já me dá o G. Então ele calcula com aquela fórmula ali e te dá no software. Então o G, por exemplo, é um parâmetro que tu não precisa entrar no software, ele mesmo já te determina naquela relação ali. Mas os parâmetros de entrada, no caso, que a gente vai ter que utilizar é o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Aqui essa parte é mais, aqui é para cargas térmicas, a gente vai ver depois, né? E aqui é para análise dinâmica, que a gente também não vai trabalhar agora. Vou falar dos parâmetros só que a gente vai utilizar para resolver aquele exercício ali. Então, na propriedade dos materiais, é aqueles parâmetros que eu falei que a gente precisa, certo? E a gente também tem as propriedades geométricas, que seria referente a essa seção aqui. Aqui, que é essa seção que está aqui. E nesse caso, para resolver esse exercício, a gente vai precisar do ix e o y. E a gente tem que saber o que isso referencia no software. O ix é o momento polar de inércia. E o meu y é o momento de inércia à flexão. Certo? Então, no software, quais são os dados de entrada? Propriedades dos materiais E e V, propriedades geométricas e x e y. Então, se eu tiver com aquele exercício ali, e neste caso, eu não tenho os dados de entrada que o software me exige. Nesse caso, eu tenho a rigidez à flexão, que é o meu EI, e eu tenho a minha rigidez à torção, que é o meu GJ. E a questão que fica é como que eu manipulo esses dados de entrada para transformar nos parâmetros que o software quer, né? Então, por exemplo, se eu tiver essa relação aqui, EI igual a 1,25 GJ, eu posso determinar, na verdade, existem infinitas possibilidades que se encaixam nessa situação, existem infinitas combinações, né? Então, eu posso determinar o meu módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson com o valor que eu quiser e depois ir determinando os outros parâmetros com base nesses primeiros que eu estabeleci. Digamos que eu queira trabalhar com aço, por exemplo. E aí o aço ele vai ter um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Eu vou converter esse módulo de elasticidade para megapascal porque a unidade que o software te exige de entrada é megapascal. Então eu vou ter aqui 200.000 megapascal e um coeficiente de Poisson de 0,3, né? Eu já vou conseguir calcular o meu módulo de elasticidade transversal. Aqui, dado nessa relação, que o software já faz para ti, certo? E aí eu vou conseguir achar a relação do módulo de elasticidade longitudinal e o módulo de elasticidade transversal, que no meu caso deu 2,6 aqui, né? E aí agora eu posso manipular a expressão EI igual a 1,25 GJ. Só que eu posso passar o G dividindo
e eu vou ter EI sobre G igual a 1,25J. Só que eu sei que o E sobre G é o 2,6, que a gente acabou de calcular. Então eu vou ter que 2,6 IY é igual a 1,25IX, né? Então eu vou ter a relação das inércias que eu preciso respeitar para respeitar essa relação aqui. No meu caso, IX vai ter que ser 2,08 IY. Ou seja, o meu momento polar de inércia tem que ser 2,8 vezes o meu momento de inércia flexão. E eu posso arbitrar valores. Se eu botar, por exemplo, que o meu momento de inércia flexão é 1 centímetro na quarta, eu vou ter que ter um momento polar de inércia de 2,08 centímetros na quarta. Assim como se eu quiser, arbitrar, ao invés de arbitrar arbitrar 100 centímetros na quarta, como é o caso aqui, eu só tenho que respeitar que o meu momento de inércia, o meu momento polar de inércia tem que ser 208 centímetros na quarta. E se eu então entrar com os meus parâmetros de entrada, módulo de elasticidade, 200.000 megapascal, coeficiente de Poisson, 0,3, momento polar de inércia, 208 centímetros na quarta, momento de inércia flexão, 100 centímetros na quarta, eu estou respeitando essa relação aqui que me foi dada. Assim como eu posso escolher uma outra relação, eu posso fazer com qualquer outros valores de entrada. Por exemplo, se eu quiser módulo de elasticidade de 1 megapascal, coeficiente de Poisson de 0,25, eu posso fazer a mesma coisa, achar a relação dos meus módulos de elasticidade, que nesse caso deu 2,5, inserir na minha expressão inicial, e aí eu vou ter a minha relação das minhas inércias, que nesse caso deu uma relação de 2 para 1. Nesse outro caso, deu uma relação de 2,08 para 1. E aí, então, eu vou estar respeitando a minha relação inicial. Vou estar botando, então, agora esse exercício no LESM para a gente ver. Eu tenho aqui o meu material que eu vou deletar tudo. Deletei tudo. Aqui era 200.000 MPa, coeficiente de Poisson de 0,3. Aí, o coeficiente de expansividade térmica é para cargas térmicas. Eu vou estar falando mais do que é necessário para o exercício mesmo. Assim como a parte de análise dinâmica de estruturas também, que é essa densidade aqui também, não vem ao caso agora. Então, eu vou estar criando, então, o meu material. Criei o material. Vou estar criando agora a minha seção. Essa parte aqui é desnecessário para o exercício. As minhas inércias aqui, eu achei uma relação de... Vamos voltar aqui que eu já não lembro. Ó, se o meu y for 100, o meu x tem que ser 208. Então, se o meu y for 100, o meu x vai ser 208. 208. Eu vou deletar esse aqui e vou estar criando agora. Então, se o meu x for... Não, calma aí. Se o meu ix... Não, eu inverti. Se meu ix for... Ah, não, tá certo. ix 208 e y 100. Ah, então tá certinho aqui. Agora eu vou estar criando os nós. Que era... Vamos dar uma olhadinha na estrutura de novo. Aqui tem 3, aqui tem 4. Tá, então tá. Então aqui vai ser o 0, 0. Depois eu vou estar botando em x3, 4. Então eu criei aqui. Vou estar criando os meus elementos. Então, aqui tem 3. E aqui tem 4. Aqui tem 4, certo? Vou estar botando para visualizar o ID dos nós
e dos elementos. Então aqui em View, Node ID, View, Element ID. Vou colocar as restrições. Eu tenho um engaste em 1 e 4. Então aqui múltiplos nós, 1 e 4 eu tenho engastado. E no nó 2 eu tenho uma ação nodal. Então eu vou estar aqui no nó 2, eu tenho uma ação nodal de menos 12 kN. Apliquei. E a princípio então é isso. Eu vou rodar a análise. Vou botar para aparecer as reações. E tá aqui então o... Eu vou rotacionar para ficar parecido com o exercício, tá? E esse é um exercício que eu fiz, eu tô pegando da lista da minha graduação em Engenharia Civil. Então tá aqui o exercício e eu posso botar em View e aumentar o número de casas decimais, vou botar 2, certo? Então tá aqui os resultados. Eu posso botar para mostrar o diagrama de esforço cortante, o diagrama de momento fletor e o diagrama de momento torsor também, certo? As reações a gente vai conferir então. Aí eu tenho o gabarito aqui, ó, então aqui, só pra gente ver aqui, ó, RAZ, será que dá pra ver bem? Eu tenho aqui o gabarito então, RAZ 1061, aqui eu vou também aumentar no View, eu vou aumentar acho que dá pra botar unidade, mas vamos ver. Vamos ver se vai ficar bom de ver. Então aqui 1061. Aí eu vou ter momento aplicado de 2,78 aqui e de 28, menos 28,06. Então tá certinho. E aqui 1,39, que tá aqui, 2,78, não, esse aqui é em D, aqui, 2,78 aqui e 7,94 aqui, menos 7,94 aqui, certo? Então o exercício tá correto aqui, no caso. Então a gente lançou a nossa, nesse caso, a nossa grelha hiperestática, certo? Se tu gostou do vídeo, não te esquece de dar um like e se tu conhecer alguém que está estudando essa parte, tem interesse em softwares estruturais, manda para essa pessoa para ajudar ela nos estudos. Qualquer dúvida eu vou estar dando uma olhadinha nos comentários, então forte abraço e bons estudos.